quem já é médium, talvez não repare, mas para quem chega a primeira vez em um terreiro de Umbanda, se depara com uma série de símbolos escritos pelas paredes, desenhados em pontos ou usados em imagens que desconhecemos suas origens. São cruzes, estrelas, raios e até o uso de tridentes, o que muitos poderão pensar que se trata de alguma coisa diabólica. Hoje convidamos a entrarem mais em nosso universo, tão rico em símbolos, merecendo que conheçamos melhor. Afinal, qual a utilidade prática de um símbolo tão usado na magia e nas religiões? Desde o yantra, o sakyant nas peles, mandalas budistas, as cruzes no catolicismo ou os nossos pontos riscados, toda a cultura no mundo, em todos os tempos se utiliza deles. Um símbolo expressa uma ideia entre quem a exibe e quem a vê. Portanto, ela precisa ser compreendida prontamente. Senão, ela não terá nenhuma utilidade nem efeito. Um símbolo traz consigo uma mensagem e que modifica completamente o pensamento de quem a vê. Assim, é como uma prece desenhada. Basta colocar nossos olhos nele e mudamos completamente nossa sintonia. Portanto, para quem é cristão, a visão da cruz nos lembra imediatamente a figura de Jesus. Para o umbandista, a cruz também representa as cruzes nos cemitérios e toda a linha de almas que são nossos pretos velhos, ou até, eventualmente, lembra a nossa esquerda. Mas não fica aí. Basta vermos duas espadas cruzadas e lá enxergamos a batalha de Ogum, que em suas linhas representam os espíritos que fomentam o progresso tecnológico, a vitória sobre enfeitiçamentos, a vitória em nossas lutas do dia a dia por nossa sobrevivência. Para nós, ao vermos esse símbolo, significa a proteção daquele que é invencível. Os machados cruzados representam a força de Xangô e a certeza de que teremos justiça em nossas questões. Os raios representam a força indomável de Yansan sobre a natureza e sua união às forças de Xangô como justiceira e defensora dos seus devotos. O coração é o eterno símbolo de Oxum e seu poder sobre nossos melhores sentimentos. As linhas ondulantes serão o poder dos oceanos de Iemanjá, que nos depuram e limpam de todos os males. Dessa forma, para o umbandista, um símbolo não é apenas a representação de um orixá e suas linhas, mas quando riscadas ou desenhadas, expressam que aquela energia está conosco naquele momento, com a afirmação de nossos guias e nosso mundo, ligando esse lugar ao mundo espiritual. Fica claro que a simbologia usada na Umbanda é riquíssima, unindo diversas culturas em si, desde a africana à antiga magia europeia. Ela não é tão simples, exigindo algum estudo de seus médiuns e dirigentes para poderem decifrar os pontos riscados por suas entidades em seus terreiros, bem como orientar os médiuns jovens quando houver alguma dúvida. Portanto, não é algo que poderemos deixar de lado. Mas talvez um dos símbolos que causa maior estranheza a quem não pertença à nossa religião é o uso dos tridentes, tanto em pontos riscados por nossos Exus e Pombagiras, quanto usado nas imagens dessas entidades. Isso seria um símbolo diabólico ou representa outra coisa? Encontramos um voodoo com grande semelhança ao orixá Exu dos Yorubás, chamado de Lebá. É o grande intermediário que liga esse mundo ao mundo espiritual das divindades, os Loás. Mas ele não é apenas um mensageiro.
alguém que simplesmente leva e traz os nossos pedidos aos outros voduns. Ele nos testa, ele examina muito bem a nossa índole e nos faz colocar para fora o que realmente somos. E geralmente não gostamos de conhecer nosso pior lado, por isso ele é tão temido por todos. Esse temor a Lebá ou ao orixá Exu, especialmente por sua habilidade em nos avaliar e punir quando necessário, tendo seu foco de energia centrado nas encruzilhadas, encontrou no tridente seu símbolo natural. O tridente é um dos símbolos mais antigos de poder sobre nosso mundo físico, encontrado em muitos deuses de outras culturas e nem por isso considerado diabólico. O tridente, para os cultos afro-brasileiros, representa as encruzilhadas e, portanto, símbolo do orixá e seus representantes, o nosso chamado povo de Exu, que trabalha conosco. Convencionou-se que a encruzilhada aberta e o tridente com ângulos retos seriam dos Exus masculinos, e as encruzilhadas fechadas e o tridente arredondado seriam das pombagiras. Ficou curioso? É natural que um assunto tão rico quanto esse não acabe aqui, mas deixa algo muito claro: a riqueza sem fim da cultura umbandista quando agrega tantas vertentes diferentes em uma só. Mas para aprendermos isso, devemos abandonar o preconceito. Gostou? Dê like, inscreva-se e ative o sininho. Acompanhe nosso canal. Toda semana um vídeo sensacional feito exclusivamente para você. Muito obrigada e até a próxima!